assim, eu peço que você abra sua Bíblia comigo, lá em Números, capítulo 14. Números 14, a gente vai ler até o verso 9. Todos encontraram? É bem importante que você tenha encontrado para você acompanhar a leitura, porque eu quero que você entre na cena agora comigo. Quero que você visualize o que aconteceu aqui, mas para que você entenda o que aconteceu no capítulo 14, olha para mim agora que eu vou te contar o que aconteceu um pouquinho antes. Tá bom? A gente vai voltar um pouquinho para depois a gente ler o capítulo 14. O povo de Israel, ele tinha saído como escravo do Egito, você sabe muito bem disso, debaixo de uma promessa de ir para uma terra que ia emanar leite e mel, Canaã. E ao sair de lá, eles foram libertos pelo Senhor, vivenciaram grandes milagres e maravilhas. Porém, naquele percurso até chegar perto de Canaã, aconteceram algumas coisas inusitadas que Êxodo conta, Números conta. E, por exemplo, quando eles viram o mar, na frente deles eles tinham que passar por aquele mar e atrás estavam vindo os egípcios com o faraó para matar, prender eles. E naquele momento o que é que eles fazem? Eles reclamam. Mas Senhor, por que o Senhor nos tirou lá do Egito? Estava muito melhor lá. Por que o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Que invenção louca é essa, Moisés, de nos trazer aqui? E eles começam a reclamar. E Deus, com misericórdia, abre o mar. Você conhece a história do Mar Vermelho e faz o grande milagre. Mais para frente um pouquinho, o povo está lá caminhando e falta água. E novamente o povo reclama. Mas Deus, com a sua misericórdia e graça, Ele manda água. Mais para frente um pouquinho falta carne. E Deus manda carne para eles com abundância. Manda o maná de cada dia, que eles não precisavam nem guardar aquela comida para o dia de amanhã, porque amanhã Deus ia prover. Mas mesmo assim eles reclamam. A gente enjoou do maná. E todo o tempo o povo está reclamando. Aí Moisés faz assim, eu vou lá para o monte orar, ter um tempo a sós com Deus. E que ele passa um tempo lá e o povo, está demorando demais. Nossa, 10 dias, 20 dias, 30 dias. Caramba, vamos estabelecer um novo líder, um novo Deus. E daí inventam de fazer o tal do bezerro de ouro, novamente reclamando, novamente murmurando. E aqui nessa passagem que a gente vai ler, no capítulo 13, que antecede o que a gente vai ler, fala o seguinte. Moisés, ele fala assim, eu preciso de 12 líderes das tribos de Israel. E ele chama esses líderes e fala assim, eu preciso que vocês vão lá para Canaã, como espias. Olhem a terra, veja realmente como é que é o fruto daquela terra, como é que são os muros daquela terra. E faça uma análise e volta para contar para a gente. Observa tudo bem direitinho, vão lá disfarçados e volta para contar para a gente. E esses homens vão. E lá eles passam 40 dias, olhando disfarçadamente a terra. Porém, quando eles voltam, 10 desses 12 homens, eles reúnem o povo de Israel. Vem cá, pessoal, a gente vai contar para vocês o que a gente viu. 10 deles falam o seguinte, gente, olha isso aqui. Olha o tamanho desse cacho de uva. Teve 2 homens carregarem ele muito pesado, fora a romã, fora os outros frutos da terra que eram maravilhosos. Que terra espetacular. Mas tem um grande detalhe nessa história. Sabe o que a gente viu lá, que Deus não contou pra gente? Tinha gigantes. Tão grandes, tão fortes, os inimigos estavam em todos os lugares. Onde a gente avistou uma possível entrada, tinha inimigo ali. E eles, quando olhavam para a gente, via a gente como gafanhoto. E a gente olhava para eles e realmente se sentia gafanhoto. Então, sem chance da gente entrar nessa terra. E meio a isso, se levanta alguém que você deve lembrar. Caleb. E Caleb fala, peraí. Eu também vi tudo isso. Eu vi os gigantes, eu vi os inimigos. Mas eu creio que a gente pode entrar naquela terra e a gente vai vencer no nome do Senhor. Eu creio, vamos lá, pessoal. Eles, cala a boca, Caleb. E daí começa aquele murmurinho no meio do povo. Eu fico imaginando a cena, sabe? O marido que comenta com a esposa, que comenta com o filho, que comenta com a vizinha, que comenta com o primo. E fica todo mundo comentando e fica aquele desespero. Nossa, o que a gente veio fazer aqui? Era melhor ter voltado para o Egito. Era melhor apanhar dos inimigos lá no Egito do que a gente vir morrer aqui. E começa um desespero tão grande
que agora sim, vamos ler o texto, capítulo 14, para você entender o que aconteceu. Se alguém estiver precisando de caneta, o nosso diácono William está aqui com caneta. Você recebeu o boletim. E esse boletim informativo tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar nos pequenos grupos. Então você pode anotar bastante coisa sobre o que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? Então levanta a mão que ele leva uma caneta para você. 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltássemos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio do qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra, nos dará a terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, ó povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é conosco, não os temais. Dos 12, 10 se levantam com aquele relatório que, sem chance. E o povo começa a gritar. Imagina passar uma noite inteira ouvindo o povo gritando e chorando desesperadamente. Muito medo, muito pavor. O que a gente veio ouvir esse tal de Moisés? Se arrependimento matasse. Só que dentre esses espiões se levantam esses dois homens ousados, Josué e Calebe, e falam: não, gente, se o Senhor está com a gente vai devorar eles como a gente comesse um pão. A gente vai vencer, não temas. Mas mesmo diante dessa palavra de encorajamento, o texto vai seguindo e vai falar que o povo ficou com tanta raiva de Moisés, de Calebe, de Josué, de Arão, porque Moisés e Arão estavam ali ajoelhados, declamando, e Calebe e Josué encorajando. Mas mesmo assim o povo quer o quê? Apedrejá-los, quer matá-los. E daí quando você vai ver o desenrolar do texto, Deus fica tão chateado com aquela situação, e ele aparece para o povo. Ele fala: eu vou destruir esse povo aqui, que esse povo realmente não entendeu nada. E eu vou refazer um povo que vinha de Moisés, a descendência desses que confiaram em mim. E quando a gente vai lendo toda a história, Moisés pede misericórdia, Deus tem misericórdia, mas mais na frente a gente percebe. Eu quero que você leia comigo agora no capítulo 14, no verso 13, só me acho. 14, verso 36, 37 e 38. Olha o que vai acontecer. Os homens que Moisés mandaram espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Estes mesmos homens que inflamaram a terra, aconteceu o quê? Morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram os homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Daquela geração toda, só sobrou Josué e Calebe, que conseguiu chegar na terra prometida. Uau, que história! Aí eu te pergunto, entendi, Fernando, entendi a cena, viajei com você agora. Que povinho complicado, hein? Fala sério, hein? Povo ingrato. Mas será que isso tem a ver comigo e com você? E aí? Hoje eu quero conversar com você sobre esse tema. O quanto é tóxico reclamar. Será que isso acontecia lá no passado? Ou será que acontece hoje em dia? Na realidade, é algo que acontece desde a criação do mundo.
Quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham um paraíso à disposição deles. Eles podiam comer de todo fruto maravilhoso, gostoso, mas tinha um que era proibido. E foi justamente aquele que Eva, insatisfeita, cheia do descontentamento, quis experimentar e pecou. A gente vai ler o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, a gente vê Lúcifer, o anjo de luz. Ele tinha características especiais, ele tinha talentos, ele tinha dotes especiais de um anjo. Mas não foi suficiente para ele, não. Ele queria mais. Ele queria ser superior, ele queria ser igual a Deus, porque a insatisfação já estava no coração dele. O descontentamento já estava no coração dele. E daí, já era toda essa reclamação, toda essa murmuração. Os danos da reclamação não provém de Deus. Isso provém da nossa natureza pecaminosa que veio lá do Éden, lá do passado. É fruto dessa insatisfação. É pecado porque distorce a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Nós somos criados para a glória do Senhor, para honrá-lo com a nossa vida. E quando a gente usa a nossa boca para reclamar, para murmurar, a gente está indo totalmente pelo contrário à direção da razão real da nossa criação. Então, reclamar só traz dano, só traz prejuízo. A gente percebe qual foi o dano que trouxe para o povo aqui. O povo não conseguiu entrar na terra prometida. Eles auto se destruíram. Eles já tiveram prejuízo. Mas enquanto a gente faz um comparativo entre os espias, o povo e Josué e Caleb, o que a gente percebe? Todos viram a mesma situação, não é verdade? Os 12 viram a terra. Os 12 viram os inimigos. Os 12 viram o gigante. Mas 10, a maioria, resolveu olhar para a situação e falar: isso não é para nós não. Eu acho que Deus estava enganado. Sem chance. E começa a contaminar o povo com essa murmuração. Mas Josué e Caleb, eles confiam, eles acreditam na promessa, porque eles lembram que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que providenciou a água, o Deus que providenciou a carne, era o Deus que estava com eles ali. O coração deles se enche de gratidão, se enche de fé, de ousadia, e fala: não, a gente vai conseguir sim. Porque se o Senhor prometeu, Ele é fiel. Só que o povo, contaminado pela reclamação e pela murmuração, se autodestruiu. Perdeu o grande privilégio de conquistar a terra prometida. E só Josué e Caleb tiveram esse privilégio, porque se posicionaram de forma diferente. Em vez de reclamar, eles confiaram no Senhor. Hoje eu quero falar com você para você quebrar o ciclo da reclamação. Como assim? Ciclo da reclamação. Eu comecei contando a história anterior, capítulo 14, porque já existia um ciclo de reclamação, que na realidade não começou só quando eles saíram do Egito. Eles, quando viviam como prisioneiros no Egito, eles já se questionavam, sofriam realmente bastante e lamentavam demais aquela situação e não conseguiam ver a provisão do Senhor. Então eles cresceram o tempo todo ouvindo coisas tipo assim: ai, que pena, meu filho, que situação, será que você vai sobreviver para você casar um dia? Oh, filho, que difícil a nossa vida, será que a gente vai estar vivo amanhã? Os pais falando isso, eles recebendo aquela informação, né? Ou talvez você também vivenciou algo assim na tua infância. A voz do teu pai ou da tua mãe que não acreditaram que você daria certo. Talvez porque você já foi condicionado a uma tragédia, porque o tataravô, porque o avô foi adúltero, e assim, vai acabar sendo também. Porque é coisa de geração, né? Maldição hereditária vai vir para mim também. Então assim, eles estão vindo nesse ciclo de murmuração e nada parava essa murmuração. É mais ou menos assim, conta-se que os elefantes, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, eu achei bem interessante. Que os elefantes, quando eles são filhotes, é possível prender ele numa estaca de madeira. Mesmo ele filhotinho, prende o elefante numa estaca de madeira. Então ele tenta sair dali, né, com toda aquela focinha pequenininha dele, e ele não consegue. Ele se esforça, ele não consegue. Porém, quando ele cresce, ele vai tentar de novo sair dali. Na realidade, ele nem tenta. Sabe por quê? Porque ele já lembra que não vai dar certo.
Então ele podia assim, poxa, agora eu estou muito maior, gordão, grandão, estou indo na minha tromba, só dá uma patada aqui já destrói tudo. Mas ele nem tenta, porque ele já está condicionado que lá na infância ele tentou e não ia dar certo. Então ele nem se esforça. Então tem coisas como essa da reclamação que às vezes a gente está tão condicionado, né? É tão normal para a gente reclamar, ai, está calor demais hoje. Gente, que chuva. Se você acompanha Facebook, Instagram, é uma graça, né? Você acaba até se contaminando, porque o povo reclama, ai, tá muito quente, tá muito quente. Aí tem um monte de mensagem que tá muito quente. Daqui a pouco, tá chovendo demais. Tá muito frio. O mês que não acaba. Daqui a pouco você mesmo está compartilhando essas reclamações, essas insatisfações. Porque vira um ciclo. De tanto você ouvir, daqui a pouco você está fazendo parte disso também. E coisas que são tão simples, tão especiais, que era pra gente valorizar, a gente acaba reclamando junto. Eu vivi uma experiência ano passado. O que aconteceu? Aqui, a maioria, né, da igreja sabe que eu tenho dor pélvica crônica há mais de 8 anos. E eu tinha passado 3 dias numa cama, com muita dor, usando morfina. Estava bem complicado. E quando a dor começou a aliviar, eu me levanto e vou na cozinha. Tinha sido um final de semana bem corrido para o pastor. Ele cuidando de mim, cuidando da igreja, cuidando do Caleb, se virando aos 30 nos estudos. E você, mulher, imagina comigo a situação da pia. A cozinha. 3 dias eu de cama. A pia estava daquele jeito, sabe? Esperando a dona de casa. Então, quando eu chego naquela pia, tudo que eu mais queria era me livrar daqueles pratos sujos. Mas, por incrível que pareça, eu não achei ruim, não. Eu estava feliz, porque eu estava em pé. Finalmente eu podia agora assumir meu papel de dona de casa, de esposa, dar uma organizada ali, porque estava muito sobrecarregado para ele. E lá vai eu, né? Peguei a bucha, peguei o sabão e comecei lavando ali. Passou 10 minutos, aí bateu aquela fraqueza. Ai, sabe, os efeitos do remédio, assim, eu falei, ai, não acredito, não. E eu tentando me lavar mais rápido, eu falei, eu tenho que terminar, mas tinha muita louça. Quanto mais eu lavar, mais aparecia louça. Eu falei, ai, não vai dar, eu vou ter que parar um pouquinho. Daí eu fui pro sofá, sentei, respirei, deitei um pouco, mas só pensando, eu tenho que voltar, eu tenho que terminar. Melhorei um pouquinho, voltei. Fui lá, começou de novo. E fiz a mesma coisa. Passou um tempinho, não estava aguentando. Voltei. Gente, isso foi durante 5 vezes. Eu fiquei do sofá para a louça, da louça para o sofá. Quando eu fui na 5ª vez para aquela louça, eu comecei a me lembrar que eu comecei a lavar louça com 7 anos de idade. Eu não sei vocês, foi mais nova ou mais velha, mas fez muito tempo. Mas desde os 7 anos de idade eu tenho esse costume diário na minha vida. E eu nunca agradeci a Deus pelo privilégio de lavar uma louça. Pelo contrário, quantas vezes eu falei, não é possível esse tanto de louça aqui para lavar. E naquele momento eu falei, Deus, por favor, Jesus. Eu nunca reconheci a saúde que eu tinha para lavar essa louça, algo tão simples. Mas me ajuda a terminar. Em lágrimas, ainda limitada, ainda fraca, eu fui lavando aquela louça e conversando com Deus. Eu falei, Deus, me perdoa, porque foram tantos anos da minha vida. Eu nunca agradeci essa água que desce aqui da torneira. A saúde de ficar em pé 20, 30, 1 hora. Olha que maravilha, e agora eu não estou conseguindo. Precisei perder essa saúde simples para lavar uma louça, para dar valor. Quantas coisas Deus tem providenciado para a gente, coisas simples, que a gente só aprende a dar valor quando perde, quando não tem. Quando vem, cortam a tua luz. Ai, que falta que faz a energia. Sabe como é gostoso tomar aquela água gelada, quando você está o dia naquele calor escaldante trabalhando, e você pode beber aquela água geladinha. Que delícia. Fazer uma refeição quentinha. Reconhecer a providência do Senhor nas pequenas coisas. Reconhecer e dizer assim, Deus, obrigada. Obrigada por esse ar-condicionado. Já parou para pensar? Olha que igreja abençoada a gente tem. A gente tem ar-condicionado aqui. No salão, na sala das crianças, na sala do Live. Que privilégio. São coisas que a gente passa despercebido e parece assim. Quando falta, aí todo mundo começa a abanar. Ai, que calor, estava impossível se concentrar no culto. Mas quando tem, esquece de agradecer. Esquece de reconhecer. Porque virou algo tão comum, tão natural para a gente, né, reclamar. E sabe o que a gente precisa se posicionar para mudar esse ciclo da reclamação? A gente precisa ter disposição. Porque talvez você não acorde hoje e diga assim, hoje eu acordei com a vontade danada de agradecer. Deus, obrigada pelos passarinhos. Olha que céu maravilhoso, meu coração está tão feliz. Não,
Talvez você não acorde assim. Você precisa se posicionar, ter uma decisão de ter realmente um coração grato. E essa gratidão vem pela fé, de confiar naquilo que você não está vendo. Mas fé não é simplesmente dizer assim, eu creio que a gente vai entrar na terra prometida, mas eu nem estou vendo gigante, nem estou vendo inimigo. Não, eu estou vendo que tem gigante, eu estou vendo que tem inimigo, mas mesmo assim, eu confio no Senhor. Isso que é fé, é você ver o que está acontecendo, mas você confiar além do que os teus olhos estão vendo. É você se posicionar diante da situação contrária. E para isso precisa dependência. Senhor, não sei como é que vai ser, não sei quando vai ser, mas só sei que eu confio. Eu só sei que a tua vontade sempre vai ser a melhor, mesmo que seja ou não. E agora eu quero te dar algumas dicas práticas, bem práticas, anota aí. Para o teu dia a dia, de como ter um coração grato, como de maneira realmente assim, no teu dia a dia colocar isso não só no papel, mas na tua rotina, a gratidão. Tenha um diário ou um pote de gratidão. Quem aqui já tem isso? Ninguém? Vou explicar para você o que é isso. Gente, isso é tão precioso. Eu faço lá em casa, com o pastor e com o Caleb, a gente faz o culto no lar, e uma vez por semana, eu tenho um pote, e a gente compartilha quais são os motivos de gratidão. Essa semana eu perguntei, Calebinho, qual é o motivo de gratidão? O videogame. Por que o videogame? Daí ele vai explicando, qual é o motivo de gratidão? Ali, então assim, cada um vai ter um momento para falar o seu motivo de gratidão, e também explicar o porquê que agradece. Então a gente tem aquele momento semanal em família, que você também pode ter, talvez, só você, com um diário, escrever por dia, por semana, os teus motivos de gratidão. Porque isso é uma forma de você trazer à memória aquilo que enche o teu coração de esperança. Outra forma prática é faça orações e cante louvores de forma audível de adoração ao Senhor. Por que de forma audível? Lembra da situação de Paulo e Silas na prisão? Ali eles tinham diversos motivos para reclamar e murmurar. Eles estavam no poço, injustamente presos, tinham sido açoitados, tinham todos os motivos para reclamar, Deus, cadê o Senhor? Mas em vez disso, sabe o que eu imagino? Aqueles dois homens ali com frio, molhados, machucados, mas eles dizendo, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não vai bem não. Mas é porque eu amo ao meu Senhor. Eu não vou me guiar pelo que eu vejo. Eu não vou me guiar pelas circunstâncias, mas essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. É você cantar para a sua própria alma, você orar para a sua própria alma, dizendo assim, bendiga a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Lembrar a sua alma, os grandes feitos e as maravilhas do Senhor, de maneira audível mesmo, para que você escute, para que você receba, para que você declare as maravilhas do Senhor. Testemunhos feitos de Deus em sua vida com alguém. A gente vai começar os pequenos grupos. De repente ali o líder fala, alguém quer compartilhar um pedido de oração, um agradecimento? Não tenho nada para agradecer não. Mentira. Quantas maravilhas Deus tem feito. Talvez você está esperando um milagre. Mas eu não vi anjo, eu não vi fogo, eu não vi maná. Eu estou respirando sem ajuda de aparelho. Eu fui no banheiro e fiz xixi sozinha, não precisei de ajuda, não precisei de sonda. Gente, eu passei por essa experiência, eu já fiz mais de 12 cirurgias. E é horrível quando trava tudo, você não consegue fazer xixi. É desesperador. Eu também nunca tinha agradecido a Deus por fazer xixi. É muito difícil. São coisas simples da vida que quando você perde, você aprende a dar valor. E você testemunhar, olha, Deus foi bondoso comigo hoje, me livrou de um acidente, de um incidente. Deus cuidou de mim. Quantas coisas o Senhor está livrando a gente quando vai atravessar a rua, de um carro atropelar, de um filho pegar uma epidemia, e a gente nem está vendo, mas os anjos estão ali acampados ao nosso redor. Compartilha do pequeno grupo, para fortalecer a fé do outro. Uma coisa que eu faço, quando eu estou fraquinha, assim, estou triste, eu gosto de ouvir a história dos mártires. Porque esses mártires, na fé, eles estavam ali, sendo açoitados, prontos para morrer pelo nome de Jesus. Mas em vez deles murmurarem, eles cantavam. Eles estavam com um sorriso no rosto. Eles sabiam para onde eles estavam indo. Então eu me espelho nesses testemunhos que vêm fortalecer a minha fé.
O testemunho é tão importante para a gente lembrar que a gente não tem motivo mais para murmurar. A gente tem que olhar para o autor da nossa fé. Surpreenda a sua família com gestos de gratidão. Como assim? De repente você, maridão, pegar a esposa, levar para um lugar bacana que ela gosta, um restaurante legal, surpreender. Vamos lá. Nossa, o que aconteceu? Não é meu aniversário de casamento? Como assim? E quando chega lá, quando chega aquele prato gostoso que ela tanto queria que você levasse ela naquele restaurante, você fala assim, amor, eu só queria te agradecer. Agradecer pela maneira como você cuida da nossa casa. A casa está cheirosinha, está limpinha. A educação dos nossos filhos. Só quero te agradecer. Honrar. Honra a quem honra. Você, filho, se viu seus pais. Pai está lavando o carro. Pai, peraí, eu vou te ajudar. Pode deixar comigo aqui que eu vou te ajudar. Surpreenda. Surpreenda a sua família com gestos. De que maneira você pode praticar essa linguagem de amor? Através dessa gratidão. Faça um trabalho voluntário sem esperar nada em troca. Apenas por ser grato. De repente, Lidiane, como é que eu posso ajudar aqui na casa de idosos? Eu não tenho muita habilidade, não sei, mas o que eu posso fazer? Aí talvez ela te diga assim, viu, vai lá conversar com eles. Ou só ouvir. Tira um tempinho, tira uma horinha na tua semana, vai lá. No hospital. Não sei o que Deus vai colocar no teu coração. Às vezes você tem uma habilidade com a tua própria profissão que você pode fazer por alguém sem esperar nada em troca. Só porque você está grato. Porque Deus já fez por você. Porque você já recebeu esse presente do Senhor. Se olhe no espelho e complete a frase. Está escrito errado ali. Sou grato por você ser. Você vai se olhar no espelho e você vai dizer para você mesmo. Eu sou grata por eu ser carinhosa. Aí você começa a trazer as características que você é. Mas presta atenção. Não é o que você tem, não. Ah, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um carro, porque eu tenho... Não. É o que Deus tem feito de você. Deus tem me ensinado a ser generoso. Deus tem me ensinado a ser um colaborador na igreja com meus talentos. Eu tenho algumas habilidades e eu tenho usado essas habilidades para o reino de Deus. Olhe para o espelho e reconheça o que Deus tem feito por você. Seja agradecido de maneira bem prática. São coisas simples que você pode fazer durante essa semana. Pode começar hoje, inclusive. Ui, me ajuda aqui que não está passando mais. Rompa com os murmuradores. Vocês perceberam que o texto fala que aquela murmuração surgiu de onde? Dos 10 espias. Eles que contaminaram o povo. Então você tem que ficar esperto. Tem gente, eu lembro de uma irmã de uma igreja, que ela sempre vinha com pedido de oração. Mas quando ela chegava com aquele pedido de oração, ela vinha com uma carga tão pesada de murmuração, de insatisfação. E era anos e anos aquela situação. E ela chegava para mim, chegava para o pastor, chegava para a irmã tal, irmão tal. E aí chegou um ponto na igreja que o pessoal fala, ela tá, irmã tal, tá vindo. Aí todo mundo corria, fica aí você, Fernanda. Aí eu falava, misericórdia, lá vem. Eu tentando fazer a mulher, né, olhar para o Senhor, mas não tinha jeito, a mulher só via dificuldade, e a desculpa que queria que a gente orasse. Mas ela só se concentrava naquele problema, naquela dificuldade. Ai, que marido terrível que eu tenho, meus filhos não me obedecem. E engraçado que um tempo atrás ela orava para ter um marido, orava para engravidar, mas agora estava reclamando. E, que deserto que eu estou passando, o Senhor se esqueceu de mim. Era melhor aquela época que eu era solteira. Era melhor o passado, né, quando eu não tinha filho. Então sempre estava ali reclamando. E é chato ficar perto de gente assim, né, murmuradora. É contagiante. Como eu falei para vocês, às vezes até o próprio Facebook e Instagram pode te contagiar. Você vê lá alguém postando com cabelo impecável. Ou então aquela viagem dos seus sonhos. Em vez de você se alegrar, olha que bênção, ele está viajando, ele está curtindo, está com saúde. Tá vendo? Ó? Eu não viajei esse ano ainda, não tirei férias, estou aqui cansada, e já começa. E tudo que você se concentra, aumenta. Rompa com os murmuradores, aquelas pessoas que contaminam o teu humor. Hoje de manhã o pastor falou sobre isso, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, um pequeno grupo, você pode sentar ali ao lado de pessoas que vai ter a mesma motivação que você. O desejo de buscar o Senhor em primeiro lugar e ver as demais coisas sendo acrescentadas. Pessoas como Josué e Caleb, amém? Que talvez você só está vindo lá dormir na situação. Perdi meu emprego, gente. Acho que Deus esqueceu de mim. Aí chega alguém e fala assim, não, meu irmão, isso é a hora que Deus vai prover. Você vai ver a mão do Senhor sobre a tua vida como você nunca viu. Porque
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você fala, eu lembro desse versículo. E o irmão vai estar lá para te lembrar, te fortalecendo, sendo um diferencial. Mesmo que a circunstância diga que não, o irmão vai te dizer assim, fica firme no Senhor. Então rompa o laço. Se você sabe que aquela pessoa, ela te desanima, ela te deixa para baixo, foge. E procura se aliançar com pessoas que te encorajam. Como Josué e Caleb encorajaram o povo, embora o povo não quis ouvir. E se isso aconteceu com você, foi uma das perguntas da EBD hoje. Quem são as pessoas que te encorajam, tal? Seja grato. Eu tenho um desafio para você. Se alguém te encorajou para caminhar mais perto do Senhor, ainda essa semana, ligue, faça um vídeo, grave um áudio, escreva uma carta, da forma que Deus colocar no seu coração. Mas agradeça. Seja grato. Para aquela pessoa entender a importância dela na sua vida. Porque eu fico imaginando Moisés e Arão, escutando a murmuração daquele povo o tempo todo. Eles estavam tão desgastados já. O texto, um pouquinho mais para frente, o 12, fala que até os irmãos, Arão, né, e Miriam, se revoltaram contra Moisés. Foi aquela confusão. Eu fico imaginando a situação de Moisés no meio desse povo. Ele precisava de uma palavra de encorajamento. E Deus levanta 2 homens, Josué e Caleb, enquanto ele está ali com a cabeça baixa, clamando ao Senhor. E aqueles homens trazem palavras de encorajamento que o povo não quis ouvir, mas eles se apegaram ao Senhor. Naquela época, um sinal de contrição era rasgar as vestes. Eles rasgam as vestes na presença do Senhor. Então seja grato com aquelas pessoas que te levam para mais perto de Deus. Pare de reclamar do seu patrão. Louve a Deus pela vida dele, ore pela vida dele. Como é que eu posso te ajudar melhor? O líder da igreja. Porque o povo de Israel fala, se eu fosse o líder eu fazia diferente. Tem sempre essa conversa, né? Todo mundo fica dizendo, eu acho que está tudo errado, vamos levantar um novo líder. É assim que o povo pensou, vamos levantar um novo líder. Mas não estava debaixo da direção do Senhor. Porque só via reclamação, só via murmuração e crítica. Cuidado com a maioria. Eram 10 contra 2. Mas esses 10 não estavam indo na direção do Senhor. Muito cuidado com a maioria. E se apegue a Josué e Calebes. E por último ponto, pare de atrapalhar a sua vida. Eu achei legal essa figura que mostra um martelo e um prego, uma chave e me ajuda agora, esqueci o nome. Parafuso. E está ao contrário, você vê que a função de um está sendo usada com o outro ali. Está ao contrário, você foi criado para glorificar a Deus e talvez você está sendo usado para ser boca de Satanás. Para desanimar, para desencorajar, só para ver o lado ruim da situação. E esse povo, por causa dessa desobediência, da murmuração, foram 40 dias, né? Que eles foram espiar a terra. Sabe quantos anos eles passaram rodeando o deserto? 40 anos. Eles podiam simplesmente, vamos lá agora, vamos entrar, vamos tomar posse. Não. Por causa de tanta reclamação, Deus falou, agora vocês vão ficar rodando, hein? 40 anos rodando no deserto. Eles se autodestruíram. Eles não foram fiéis no pouco, na gratidão no pouco, quanto mais no muito. Se você não é fiel agradecendo a Deus pela aguinha gelada, pelo pão de cada dia, será que você vai ser grato quando Deus te der algo maior e melhor? Ou você vai esquecer do Senhor? A ingratidão, ela retém a bênção. Às vezes a gente deixa de desfrutar coisas maiores e melhores do Senhor. Por quê? Porque a gente não está preparado para receber. Porque a gente vai achar que foi pela nossa própria força. Mas o Salmo 115, verso 1 diz o quê? Não a nós? Igreja? Peraí, agora não é possível. Vou tentar de novo. Cadê os alunos da EBD aqui, gente? Salmo 115, verso 1. Tá bom, precisa continuar o texto. Eu sei que vocês sabem, vocês estavam com vergonha, né? Tudo bem. Mas não a nós, mas ao teu nome da glória. Não foi pela nossa força, porque eu sou um soldado valente. Não, é por causa do Senhor. É o Senhor que me faz ter esse milagre, essa provisão de cada dia. Porque quem te garante que amanhã você vai estar vivo? Quem te garante que amanhã você vai estar empregado? Quem te garante que amanhã você estará casado? Se não for pela graça e misericórdia do Senhor. Não se atrapalhe, não
se atrapalhe, mas se habilite. Ou seja, seja fiel nesse pouco. Como a gente viu, a maioria ali estava reclamando, murmurando, chorando, gritando. E lembra da porta larga? A maioria passa pela porta larga, né? E a minoria pela porta estreita. É estreito o caminho, mas é o caminho que dá para a vida eterna. Então seja fiel no pouco, honrando ao Senhor nas pequenas coisas, tendo um coração grato e contrito que Ele não despreza. Como você tem demonstrado gratidão para com o maior presente que recebeu? De tudo que eu falei aqui, motivos de gratidão que a gente tem, mas não tem nada que se compare com a graça. 1 Tessalonicenses 5 fala que em tudo dai graças. Filipenses também vai falar, se eu até citar aqui de novo os textos, se você quiser anotar. 1 Tessalonicenses 5,18 fala em tudo dai graças. Filipenses 2,14 fala, façam tudo sem queixas e murmurações. E 2 Coríntios 12, 8 e 9... Paulo traz uma frase que é muito marcante. A tua graça me basta. A graça do Senhor, como a Lidiane já falou aqui, não tem nada que se compare a essa graça, esse favor imerecido. O Senhor ter tirado a venda dos teus olhos para você compreender o plano de salvação. Quantos escutam, mas não ouvem? Quantos veem, mas não enxergam o que o Senhor fez naquela cruz? Que a cruz possa te lembrar que você tem que olhar para Ele, para o autor e consumador da sua fé. E confiar que o amanhã a Ele pertence. E ter um coração grato e disposto para obedecer a Ele. Mesmo que Ele fale assim, espere. Tá bom, Senhor, eu vou esperar. Tá difícil, tá demorando, mas eu vou esperar. Eu vi uma pregação do pastor Mário Freitas, que eu achei tão interessante. Ele contando que foi em um país muito perseguido, que era totalmente proibido pregar o evangelho. E lá ele visitou a casa de um casal missionário. E a esposa estava com os olhos assim, sabe aquelas olheiras que fazia tempo que não dormia? Ele olhou para aquela mulher e falou, nossa, irmã, faz tempo que a senhora não dorme, né? Tá difícil a coisa aqui, né? Ah, irmão, pastor, essa noite foi complicado. Passei a madrugada no pé da cama do meu filho ardendo de febre, eu lá orando, pedindo para Deus curar, para Deus restaurar. Foi difícil. Tá, irmã, eu entendo que a gente tem que orar, mas peraí, poxa, 2 quadras daqui tem um hospital, vocês podiam ter levado o menino lá, ser atendido pelo médico, né? Logo dava um remédio e ele melhorava. Ele olhou para o pastor e falou, pastor, você esqueceu da nossa situação, né? Pastor, se eu levar meu filho lá e falar com meu marido, a gente não volta. As pessoas sabem da nossa fé. As pessoas lá vão nos matar, vão nos torturar. No mínimo nos prender. A gente não volta. Então aqui em casa, quando alguém adoece, eu, meu marido, meu filho, a única opção que a gente tem, e a melhor opção que a gente tem, é já correr aos pés do Senhor. E olha só, o menino está correndo, ó. A febre passou, Deus atendeu. E o pastor Mário Freitas, ele fala que quando escuta aquilo, foi como se fosse uma lapada assim, no rosto dele. Que ele pensa, poxa, no Brasil é tão diferente, né? O menino adoece, começa com uma tosse, ele já vai na farmácia. Daqui a pouco começa a aumentar ali a febre, e já liga, né, marcando o médico, já leva o menino no médico. Daqui a pouco marca exame, consulta, aquela coisa toda. Aí quando vê que a coisa está feia, aí que a gente, ai, Senhor, tem misericórdia, eu fiz de tudo. E preciso do Senhor. Aí a coisa não se resolve ainda. Coloca a igreja para orar pelo menino. Ou seja, a gente toma as providências. Por último a gente vai orar. Porque a gente não reconhece o Senhor nas primeiras coisas. O que a gente vai precisar perder para reconhecer o Senhor? Queria que você prestasse atenção no vídeo. A gente já está encerrando. Você pode passar para mim? Que fala sobre essas duas perspectivas da gratidão. Eles vão ver a mesma situação, mas de uma forma diferente. Há um bom tempo atrás, um homem estava andando na rua, preocupado. Preciso vender meu sítio, preciso de dinheiro. Como é que eu faço para vender o meu sítio? Como que eu poderia anunciá-lo? E ele estava andando ali na calçada, preocupado. Muito preocupado. Eu preciso anunciar a venda do meu sítio. Mas como que eu anuncio esse sítio? E entre todas essas preocupações, ele levantou os olhos enquanto caminhava e viu que vinha ao seu encontro o grande Olavo Bilac.
que todo mundo sabe que escrevia muito bem, mas o que pouca gente sabe é que ele fazia uns biquinhos de redator publicitário. Então, aquele homem preocupado, quando viu o Olavo Bilac, ele ficou feliz. Ai, Olavo Bilac, me dá um minuto, por favor. E o Olavo Bilac disse: caramba, como você está apavorado? O que foi, rapaz? Vai tirar o pai da forca? Não, é que eu preciso vender o meu sítio. E aquele sítio lá, você já foi lá 2 vezes, Olavo? Aquele sítio. Ah, é? Então, será que você podia me redigir um anúncio para eu publicar no jornal? E o Olavo Bilac falou: é para já, vamos sentar ali naquela mesinha. E entraram num bar e mercearia, e numa folha de papel, aquele papel de embrulhar pão, ele redigiu o seguinte anúncio: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortado por cristalinas e marejantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E o homem viu aquele anúncio redigido pelo grande Olavo Bilac, agradeceu muito e foi embora. Meses depois, o poeta Olavo Bilac encontrou aquele amigo, todo feliz, e perguntou: e aí, conseguiu vender o sítio? E o homem respondeu: mas nem pensar, meu amigo. Quando eu li o anúncio, é que eu vi a maravilha que eu tinha nas mãos e nem estava percebendo. E é sempre assim. As pessoas acham que a grama do vizinho é mais verde. Acham que a mulher do próximo é mais bonita. Acham que a casa do outro vizinho é muito melhor. Acham que a profissão do outro sim que é boa. E aí vai: ah, o carro do vizinho é melhor que o meu. Mas preste atenção no que você tem. Faça um anúncio para convencer as pessoas a comprarem. Aí veja o que você está oferecendo e você vai dizer: poxa, tudo que eu tenho é muito bom. É o que eu sempre pedi a Deus. E assim, nós precisamos reconhecer as coisas que Deus nos tem dado. Não adianta você ficar olhando à sua volta, invejando as outras pessoas, porque elas também estão olhando para você e invejando as suas coisas e a sorte que você teve na vida. Nesta ilustração do reino de Deus, o sitiante percebeu e não se desfez daquilo que era importante. Por isso, valorize tudo o que você tem. Seja agradecido, agradecida a Deus, e siga também o que o Evangelho diz. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Se você quer viver a vontade de Deus, está aí o segredo. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Uma última dica para você que eu aprendi, que eu achei sensacional. Sabe aquelas ligas de papelaria amarelinha? Ou então, se você tiver uma pulseirinha que nem essa aqui, eu fiz esse teste, eu vi um especialista falando sobre isso, porque ele falava os benefícios da gratidão para o corpo, para a saúde, e como que você podia perceber se realmente você estava sendo grato, porque eu achava que eu era grata. E ele fala assim: toda vez que você murmurar, que você reclamar durante o dia, troca a pulseira de braço. Tá nesse braço, coloca no outro. Aí reclamou de novo, faz de novo. Porque vai dar um certo trabalho, um certo transtorno, e isso vai fazer você perceber que realmente você não está sendo grato por tudo. Talvez em vez de glorificar, você está sendo autodestrutivo, usando os seus lábios para amaldiçoar. Então fique esperto, fique atento a respeito disso. Eu quero que você feche seus olhos nesse instante e, de maneira muito sincera com Deus, você peça perdão se você tem sido como o povo de Israel, ingrato. Talvez porque você viveu debaixo de um ciclo de reclamação desde a sua infância. Mas peça perdão e peça também ajuda ao Senhor para que você possa ser como Josué e Caleb. Que você marque a diferença no meio de uma geração corrompida pelo pecado. Que
Que você rompa no nome de Jesus com os murmuradores. Quem são as pessoas que você tem que romper? E que são aqueles que você tem que se aproximar para que você possa ser mais grato, para que você venha a ser mais encorajado. Peça para Deus te mostrar. Se você não tem ninguém que te encoraje, que te anime, que te motive, fala: Deus, por favor, levanta Josué e Caleb e me faz perceber, para que eu consiga entrar na terra prometida. E quando eu estiver lá, eu não fique querendo voltar para o Egito, para a escravidão, mas que eu possa desfrutar do melhor do Senhor, do maná precioso, da provisão diária do Senhor, de uma terra que mana leite e mel. Deus nos ensine. Nós somos pecadores, Pai. Desde a criação do mundo a gente já tem essa natureza insatisfeita. Nós não somos contentes às vezes com as pequenas coisas. E por isso talvez o Senhor não nos dá coisas maiores, porque nós somos ingratos. E nos ajude, Senhor, a mudar a nossa perspectiva. Mesmo olhando para a dificuldade, como Josué e Caleb viram as limitações, mas confiar na Tua promessa, descansar no Teu tempo, ter um coração regozijado. E assim isso vai gerar saúde, isso vai gerar felicidade para a gente, para as pessoas que vão estar perto de nós. Nos ajude, Espírito Santo, a reconhecer a Tua graça dia após dia, que é o melhor e maior presente, que é a Tua salvação. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chama de filhos. Que privilégio, Senhor. Que privilégio, Pai. Nos ensine, Senhor, a ter uma vida que rompa com tudo que for tóxico de reclamação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.